Por que que os cristãos não devem celebrar a tão falada festa do Antigo Testamento chamada Yom Kippur? Fique aqui comigo que eu já vou falar com vocês. O Web Rádio Águias de Oração. É você conectado com a gente. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs, é seu irmão em Cristo agora falando com vocês, hoje sendo 23 de setembro de 2019. Eu não poderia ir dormir, me descansar, sem antes que fizesse essa tão falada festas dos judeus, a festa que é do jejum também de 24 horas, a festa da expiação Yom Kippur. Na verdade, não estou aqui para falar desta celebração, do jejum, do que se é feito, o que se faz, por que se faz. Não estou aqui para isso, mas estou aqui para dizer a razão de que o cristão verdadeiro não deve fazer ou participar ou praticar ou guardar ou observar esta festa chamada Yom Kippur. Vamos então entrar na Bíblia, ver o que a Bíblia fala a respeito deste tema. Eu quero começar lendo em João capítulo 2, no versículo 1 e 2. A Bíblia diz o seguinte: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus, a pessoa. Cristo, o ungido, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 São João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Nós entendemos o que é neste versículo? Que o próprio escritor escreveu dizendo: Amados, preste atenção, não precisa mais viver praticando as festas do Testamento Antigo, do concerto da aliança. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Hoje se fala que esse jejum Yom Kippur, Rosh Hashanah, é o dia em que Deus vai escrever no livro, vai fechar, vai lacrar, as pessoas que vão se dar bem no próximo ano, as que vão se dar mal no próximo ano, as que vão ficar ricas, as que vão ficar pobres e assim por diante. Mas é onde então fica aí o sacrifício de Jesus e cadê a advocacia, o escritório de advocacia de Jesus Cristo para interceder ao Pai como advogado ao meu respeito, a respeito dos meus pecados? O último versículo, versículo 2, ele é a propiciação. Ele é a própria propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Está escrito 1 João, capítulo 1, no versículo 1 e 2. Esse festival judaico é considerado uma das festas do Velho Testamento, que é o dia da expiação. No hebraico se chama Yom Kippur. Agora, a razão pela qual os cristãos não devem guardar ou não guardam o Yom Kippur e outros grandes festivais do Antigo Testamento vem do livro de Hebreus, Romanos e 1 João, que nós acabamos de ler agora, e outros escritores também apostólicos. Eu quero ler com vocês em Hebreus capítulo 7, o versículo 27. Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, porque isto fez ele
uma só vez, oferecendo-se a si mesmo. Eu vou repetir essa última parte porque é tremenda. Porque isto fez ele quem? Jesus Cristo, o ungido, uma vez só, oferecendo-se a si mesmo pela remissão de pecados de todo mundo, dos sacerdotes, dos não sacerdotes, o meu e os seus pecados. A Bíblia nos diz que Jesus agora é o sumo sacerdote, que se ofereceu como sacrifício perfeito na cruz pelos pecados do mundo inteiro, de uma vez por todas. Isso significa que não há mais necessidades de sacrifício de animais, que Jesus Cristo veio por si mesmo, se apresentou para este sacrifício ultimato. E se os cristãos observassem os dias das festas do Antigo Testamento com os seus sacrifícios de animais, estaríamos realmente dando um passo para trás, ou ainda pior, negando toda a suficiência da expiação de Jesus Cristo na cruz. Quando o ser humano, quando o cristão, até mesmo o judeu, que volta atrás na festa do antigo pacto, da antiga aliança, principalmente a Yom Kippur, para praticar esta festa, ele completamente anula o sacrifício de Jesus Cristo para a vida dele. Gálatas capítulo 3. A lei, ou seja, o que pratica a lei, ele cancela o sacrifício. Não é isso viver pela fé. Viver pela fé é não viver pela lei, mas pela fé. Ser justificado pela fé. Eu preguei isso sexta-feira passada. Justificação pela fé e pela graça. Gálatas capítulo 3 também. O próprio Jesus já deixou clara essa ideia quando disse em São João 19:30 que está consumado. Mas o que é que foi consumado? O que? Toda a expiação, todo o sistema de expiação na lei de Moisés. A lei a partir de Moisés até Jesus Cristo, ela não foi abolida, ela foi cumprida. Ela foi consumada, como o próprio Jesus disse, que ela foi consumada. Ele veio não para destruir a lei, mas para cumprir a lei. Ele cumpriu a lei. Jesus nasceu na lei, Jesus andou na lei, Jesus praticou a lei, Jesus cumpriu a lei até o dia do sacrifício na cruz do Calvário. Após o sacrifício, a sua morte, o seu sepultamento, a sua ressurreição, aí se rasgou o véu. Lembre-se que se rasgou o véu. Quando se rasga o véu, já não está mais debaixo da lei, mas sim do novo pacto, da nova aliança, que foi rasgado o corpo de Cristo, que é o véu que se rasgou, o corpo de Cristo, aquela lança pelo lado de Jesus, rasgou-se o véu do templo, rasgou o corpo de Cristo, para que nós possamos viver hoje não pelo o antigo pacto, a antiga aliança, mas sim a nova aliança. A nova aliança no corpo e no sangue de Jesus Cristo. O próprio Jesus viveu na lei, cumpriu a lei até o dia do seu sacrifício. Hoje nós não vivemos mais debaixo da lei, nem judeu, nem gentios. Os que praticam ainda, praticam em vão, porque isso já se passou. A Bíblia diz, não passará nenhum ponto, nenhuma vírgula. Mas qual é o valor do sacrifício de Jesus Cristo? Nós fomos justificados e vivemos. Hebreus capítulo 10, no versículo 4, a Bíblia diz, do versículo 1 ao 4, porque tendo a lei a sombra dos bens ou dos bens frutos, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano.
Esse Yom Kippur se faz aperfeiçoar os que a eles chegam, não a imagem exata das coisas. E nunca, gente que são chamados de apóstolos, estão colocando na sua igreja o jejum de Yom Kippur, estão colocando na sua igreja o jejum de Yom Kippur, pastores, apóstolos, missionários. A Bíblia diz claro que nunca pelo sacrifício continuamente que se oferece a cada ano pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Versículo 2: de outra maneira teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes que Jesus fez por nós, não é por esse meio. 4, porque é mais forte do que os primeiros. Porque é impossível que entendeu? É impossível o sangue de touro, bodes, como diz Hebreus 10, 4, que tire os pecados. Não é o sangue do quem vai se dar bem e quem vai se dar mal. Sai fora dessa. Também nos lembras que todos os sacrifícios de animais no Antigo Testamento, na verdade, não perdoavam pecados por si mesmo, por si só. Os sacrifícios que os sacerdotes faziam no passado, no Antigo Testamento, na aliança do Antigo Testamento, no pacto antigo, no velho pacto, na velha aliança, não tirava os pecados. Não tirava os pecados. A razão pela qual eles foram válidos foi porque eles apontaram para o sacrifício perfeito para vir em Jesus Cristo. Era uma prática mostrando que o sacrifício perfeito, não esse do touro, do bode, do cabrito, do carneiro, da ovelha, não, mas todos eles, de Moisés até a cruz, da lei até a cruz, todos os sacrifícios da expiação e outros demais foram válidos para mostrar e levar até o perfeito sacrifício de Jesus Cristo. Para que o homem pudesse aceitar, porque eles foram, vamos dizer assim, treinados a aceitar o sacrifício do sangue do touro. Deus mostrando a eles que vai vir um sacrifício perfeito para que pudéssemos aceitar que é o sacrifício de Jesus. Não que aquele sacrifício era válido. Nunca foi válido. Onde que Deus aceitaria sangue de animal para perdoar pecado, para purificar o homem? Nunca. Nunca. De fato, aqueles sacrifícios, são chamados de sombras das coisas boas que estão por vir. Porque Jesus é o único sacrifício que tem valor e que conta diante de Deus. Não existe outro sacrifício, nem antes e nem depois, e não haverá. É por isso que Paulo escreve em Romanos, no capítulo 3, 25, eu vou ler para vocês aqui, diz assim: ao qual Deus propôs para a propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Eu preguei isso aqui sexta-feira. Pela paciência de Deus, sob a paciência de Deus. Aí me fez lembrar de Hebreus 11. Que pela fé Abraão, que pela fé Noé, que pela fé fulano, que pela fé Ciclano, pela fé Salomão, pela fé Beltrano, e tem vários nomes. Fala de Abel, fala vários nomes ali no Hebreus 11. E eu me perguntava, mas que fé é essa? Mas lá, aqui Romanos 3, 25 me mostra a resposta, que pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados de antes cometidos. O sangue de Jesus
ele purifica de todos os pecados, e o pecado do antepassado não foi o sangue dos animais que perdoaram, mas sobrepassaram por causa da paciência de Deus, a tolerância de Deus. A tolerância de Deus. Deus apresentou Cristo como sacrifício da expiação ou de expiação através do derramamento do seu sangue para ser recebido pela fé. Ele fez isso para demonstrar a sua justiça, porque em sua tolerância ele deixou os pecados antes cometidos impunes. Por causa da sua tolerância, sua paciência. Está escrito em Romanos 3:25. Então, por que os cristãos não celebram os dias de festa do Antigo Testamento com os seus sacrifícios de animais? Porque, em poucas palavras, os sacrifícios de animais sempre foram e sempre será inferiores ao sacrifício de Jesus Cristo. E agora temos algo maior que Deus nos forneceu, nos providenciou, que é a salvação somente pela fé em Cristo Jesus. E quem desistiria disso, na verdade? E se você ler, deixa eu abrir aqui o último versículo de Hebreus. Hebreus capítulo 11. Deixa eu ler o último versículo para você entender. Olha o que diz aqui, ó, preste bem atenção. Provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que Deus preparou para nós após o sacrifício de Cristo Jesus é bem maior e bem melhor. Agora eu te digo uma coisa: quem de vocês desistiria do sacrifício que Cristo fez por nós? Amém? Quero falar com os irmãos, tem uma ventania aqui em Vitória, a janela está balançando ali, o vento está balançando a cortina, mas que esta palavra venha permanecer em seu coração. Compartilhe com alguém. Talvez alguém ainda não ouviu a verdade, mas você compartilhando, alguém vai saber da verdade. Deus te abençoe. Pastor Isaías dos Santos falando com vocês. Curte aqui o vídeo e também se inscreva no canal para mais vídeos de conhecimento e oração. Fiquem na paz do Senhor Jesus.